Cena 1. Close no apresentador. Fundo escuro. Iluminação dramática. Esqueça tudo o que te disseram sobre o seu diploma. Aqueles anos de estudo, as noites em claro, as pilhas de livros, eles não construíram sua capacidade de pensar, eles a destruíram. Não é uma metáfora poética, é uma lesão cognitiva real, documentada por um dos maiores gênios da física, Richard Feynman. Cena 2. Transição visual para o Rio de Janeiro, 1952. Estética de filme antigo. Brasil, 1952. Feynman, professor da Cornell e futuro prêmio Nobel, entra em uma sala de aula no Rio. Ele vê alunos brilhantes. Eles recitam fórmulas de mecânica quântica como se fossem orações. Eles tiram notas máximas. O sistema diz que eles são o topo da inteligência. Eu olhava para eles e via máquinas perfeitas, então decidi fazer uma pergunta simples, uma pergunta que qualquer criança curiosa na beira da praia faria. Cena 3. Ilustração de luz batendo na água. Ele perguntou: se a luz reflete na água, em que direção ela é polarizada? Silêncio mortal. Ninguém sabia. Aqueles estudantes podiam derivar equações complexas no quadro negro, mas não conseguiam olhar para o mar e entender o que viam. Eles tinham memorizado o cardápio, mas estavam morrendo de fome porque nunca comeram a comida. Cena 4. Gráfico comparativo. Símbolos versus realidade. Esse não era um problema brasileiro. Era, e ainda é, o sucesso da educação moderna. O sistema não quer que você entenda a realidade. Ele quer que você performe o ritual da inteligência. Você passou 12 anos na escola e talvez mais 4 na faculdade aprendendo a ser um papagaio de luxo. Quer uma prova? Tente explicar o conceito básico do que você faz para uma criança de 12 anos sem usar jargões. Se você precisa de palavras difíceis para explicar algo, você não entendeu o assunto. Você apenas decorou o nome da caixa onde a ideia está guardada. Sua educação não te ensinou a pensar, ela te ensinou a parar de perguntar por quê e começar a perguntar o que cai na prova. Cena 5. Close-up nos olhos do narrador. Tom de conspiração intelectual. Por que você se sente um impostor mesmo com um currículo impecável? Porque a sua educação operou uma cirurgia de desconexão. Ela separou as palavras da realidade. É o que chamamos de aprendizado de dicionário. Ouvinte teimoso. Calma lá, eu estudei em uma das melhores universidades. Eu sei as fórmulas, eu sei os nomes dos processos. Isso não é conhecimento? Feynman teria uma risada para você. Ele contava que quando criança, seu pai o levava para a floresta e dizia: olha aquele pássaro. Em inglês é um thrush, em alemão é um drossel, em chinês é um xuanchun. Você pode saber o nome dele em todas as línguas do mundo, mas no final das contas você não saberá absolutamente nada sobre o pássaro. Você só saberá sobre os humanos e como eles chamam o bicho. Cena 6. Animação de engrenagens cerebrais sendo substituídas por carimbos de aprovado. A escola te treinou para ser um mestre em nomes. Você sabe o que é entropia, mitocôndria ou ativo imobilizado. Mas se eu te tirar do papel e te jogar na vida real, você trava. A matemática não fecha porque você foi condicionado a acreditar que o mundo é um livro didático. Desmistificação passo a passo. O mito. Notas altas medem compreensão profunda. A realidade. Notas altas medem sua capacidade de espelhar a expectativa do professor. É um teste de conformidade, não de cognição. O crime. Cada vez que você recebia um A por repetir o que estava no livro sem entender o fenômeno, seu cérebro recebia uma descarga de dopamina por não pensar. Pense comigo. A física não é um conjunto de leis escritas em papel. É o que acontece quando você tropeça. É o calor da xícara na sua mão. Mas o sistema destruiu sua visão periférica. Você olha para a água e não vê a polarização da luz. Você só vê a questão 4 da prova de 2018. Você foi ensinado a abdicar da sua própria verificação. Se o livro diz, é verdade. Se o especialista fala, você abaixa a cabeça. O seu cérebro, que nasceu para ser um explorador indomável, foi transformado em um bibliotecário medroso. Cena 7. Transição para a Califórnia, 1964.
Uma sala de reunião austera, com burocratas e pilhas de livros. O segundo mecanismo que a educação usou para atrofiar sua mente é a abdicação da verificação. A escola não apenas falhou em te ensinar a questionar, ela te treinou ativamente para acreditar que verificar a verdade é um sinal de desrespeito ou arrogância. Cena 8. Flashback. Feynman em uma comissão de livros didáticos. Em 1964, a Califórnia pediu a Feynman para ajudar a escolher os livros de ciência para milhões de crianças. Ele era o único que realmente lia os livros. Os outros especialistas, eles liam o currículo dos autores e o prestígio da editora, até que algo surreal aconteceu. Chegou um livro de matemática lindamente encadernado. Tinha endossos de 3 professores de universidades de elite. O comitê estava pronto para votar sim. Eu levantei a mão e disse: "Senhores, este livro é impossível de ensinar." Eles perguntaram por quê. Eu respondi: "Porque ele está em branco, todas as páginas estão vazias." Cena 9. Close no rosto chocado dos burocratas. Animação de um livro se abrindo e revelando páginas brancas. A editora tinha enviado uma prova em branco para cumprir o prazo, prometendo o conteúdo depois. Mas todos os outros especialistas já tinham dado nota máxima. Eles julgaram a capa, o nome e o cargo do autor. Eles não verificaram a realidade. Isso é o que aconteceu com você. Você foi treinado para dizer, especialistas dizem, em vez de eu testei e vi. É por isso que você lê um livro de negócios e esquece tudo na semana seguinte. Você não estava aprendendo a mecânica da coisa, você estava aprendendo a confiar no autor. Ouvinte teimoso. Mas eu não sou um gênio como Feynman, eu preciso confiar em quem sabe mais. Esse é o veneno agindo. Um cientista de verdade é um cético profissional. Um humano com um cérebro saudável é como uma criança de 5 anos em um show de mágica. Ela não quer saber o nome do mágico, ela quer saber onde ele escondeu o coelho. A educação inverteu esse instinto. Ela te deu um selo de educado, em troca da sua capacidade de olhar para a página e dizer: "Isso não faz sentido." Você trocou sua visão pelo prestígio de um diploma, que muitas vezes é apenas um certificado de conformidade. Cena 10. Transição para o MIT, 1939. Um jovem Richard Feynman sentado em um banco, ignorando a lousa e desenhando em um caderno pessoal. Chegamos ao golpe final, o mecanismo que enterrou seu pensamento original, a substituição da curiosidade pela conformidade. No MIT, os colegas de Feynman eram, no papel, mais inteligentes que ele. Tinham QIs mais altos, eram mais rápidos em cálculos e obcecados por notas. Mas em 5 anos, Feynman estava resolvendo problemas em Los Alamos que físicos décadas mais velhos não conseguiam tocar. Por quê? Feynman: meus colegas estudavam para a prova, eu estudava para a diversão. Enquanto eles decoravam o método padrão do livro para ganhar tempo, eu gastava horas reinventando a roda. Eu queria saber por que a roda era redonda, não apenas como fazê-la rolar. Cena 11. Animação de uma caixa de ferramentas. De um lado, ferramentas brilhantes e idênticas. Do outro, ferramentas estranhas, feitas à mão. Feynman chamava isso de ter uma caixa de ferramentas diferente. A escola te entrega um kit de ferramentas padrão. Elas são eficientes para problemas que já foram resolvidos, mas no momento em que a realidade te apresenta um problema novo, um problema que não estava no capítulo 5, você trava. Suas ferramentas são emprestadas, você não sabe como elas foram forjadas. A educação transformou sua curiosidade em um cálculo de custo-benefício. Você pergunta: isso vai cair na prova? Ou isso vai me ajudar na carreira? Se a resposta for não, seu cérebro ignora. Mas a verdadeira inteligência é ineficiente. Ela se perde, ela testa o caminho errado, ela pergunta o óbvio. Diálogo com o ouvinte. Por que você não consegue mais aprender nada novo com profundidade? Eu tento, compro cursos, vejo tutoriais de como aprender rápido. Exato, você está tentando usar a lógica que quebrou seu cérebro para consertá-lo. Aprender rápido é apenas outra forma de conformidade. A curiosidade não quer velocidade, ela quer clareza. A escola te ensinou que tempo gasto sem um resultado mensurável é tempo perdido.
Feynman provou que esse tempo perdido é o único solo onde o gênio cresce. Cena 12. Efeito visual de luzes se apagando em um mapa mental. Ao priorizar a resposta certa sobre o processo de descoberta, eles mataram o explorador dentro de você. Você se tornou um excelente executor de tarefas alheias, mas um péssimo arquiteto das suas próprias ideias. Você é um profissional credenciado que sabe aplicar o conhecimento de ontem, mas é incapaz de gerar o conhecimento de amanhã. Cena 13. Close dramático. O narrador olha diretamente para a câmera. A música de fundo cresce em intensidade e clareza. Como então consertar um cérebro que foi sistematicamente treinado para não pensar? O tratamento não é acumular mais diplomas, é o oposto, é a deseducação ativa. Richard Feynman não venceu o Nobel em 1965 porque sabia mais fórmulas que seus colegas. Ele venceu porque se recusou a deixar que o sistema matasse o menino curioso que desmontava rádios no Queens. Cena 14. Montagem visual de Feynman tocando bongô, desenhando e rindo. O contraste visual entre o acadêmico rígido e o explorador livre. Feynman. A ciência é a cultura da dúvida, mas a educação recompensa a certeza, a aceitação e a obediência. Isso não é ciência, isso é religião. Para reconstruir o que foi destruído, você precisa de 3 atos de rebeldia intelectual. Conexão radical com a realidade. Feche o livro, esqueça o jargão. Se você não consegue prever um resultado no mundo real com o que acabou de aprender, você não aprendeu nada, você apenas decorou um ruído. Higiene da verificação. Pare de dizer especialistas dizem, comece a perguntar qual é a evidência. Recuse-se a adorar credenciais. A verdade não precisa de um terno e um PhD para ser verdade. Elogio à ineficiência. Escolha um tema que não serve para o seu trabalho, que não vai para o seu LinkedIn, que não te dará um centavo. Explore-o apenas porque ele é fascinante. A curiosidade pura é o único antídoto para a conformidade que paralisa sua mente. Cena 15. O fundo escuro se dissolve. O narrador agora está em um cenário amplo, sob um céu estrelado ou diante de uma paisagem natural vasta. A realidade é infinitamente mais bonita, complexa e estranha do que qualquer apostila simplificada pode descrever. Quando você para de performar para ganhar notas e começa a pensar para entender a existência, o mundo deixa de ser uma lista de definições mortas. Ele se torna um campo de batalha de ideias vivas. Você não é burro, você nunca foi o problema. Você foi apenas uma vítima de um sistema que prefere cidadãos obedientes a mentes despertas. Agora você sabe o que eles fizeram. E o que você vai fazer a respeito? A beleza da realidade está esperando, e ela não exige um diploma para ser vista. Ela exige apenas que você volte a perguntar por quê. Tá, se você quer ver o mundo como ele é, inscreva-se.